Beleza. Bem, pessoal, então vamos começar aqui o nosso terceiro encontro sobre a República, né? O segundo encontro sobre o livro 1 da República. O livro 1, na verdade, acho que vai levar mais de 2 encontros, viu? Pela minha separação aqui, eu não vou conseguir terminar tudo no encontro de hoje. Então, a gente vai fazer mais um encontro sobre o livro 1. O que, a meu ver, não é algo ruim, porque o livro 1 ele é um livro central para você entender a República, né? Aliás, há alguns estudos, né, que dizem, isso na verdade é quase como um acordo, né, quase, entre os estudiosos de Platão, de que o livro 1 teria sido escrito antes do restante da República, como um diálogo aporético, né, e que posteriormente o Platão escolhe ele para ser a introdução, né, da República, para dar uma sequência, né. O livro 1 ele tem uma estrutura bastante interessante. A gente vê, por exemplo, que a conversa do prólogo com o Céfalo, com o Polemarco e com o Trasímaco, elas são equivalentes em um sentido formal, né? Depois eu posso esquematizar isso para vocês, né, num slide, alguma coisa assim, só para a gente ver, né? Talvez no próximo encontro eu faça isso. E enfim, então o livro 1 ele tem uma estrutura bastante peculiar, né, do restante dos livros da República. E claro, né, no livro 1 que a gente vai ter, então, a chave para a discussão sobre a justiça que vai acontecer no restante do diálogo, né. Aqui a gente vai ser apresentado a um personagem que eu continuo insistindo, né, talvez erroneamente, mas no meu ponto de vista, né, o personagem mais importante da República, que é o Trasímaco, tá? Pelas teses que ele apresenta, pelo problema que ele apresenta e da forma que ele apresenta, né? Então isso vai ser central para o desenvolvimento das teses do Platão no restante do livro. Por isso que o livro 1 é tão importante, eu acho que vale a pena a gente ficar um tempinho mais nele. Bom, eu vou só fazer uma breve recapitulação, tá, dos pontos que a gente viu no último encontro, para a gente retomar e prosseguir aqui. Retomando aqui as minhas anotações, gente, a gente parou no discurso polemarco, né? Então, vamos retomar como o discurso do Polemarco acontece, né? E ver como ele termina. Então vamos lá, gente, ó. O Sócrates chegando lá na casa do Céfalo, ele percebe o Céfalo envelhecido e pergunta para o Céfalo, né, como é a velhice. O Céfalo diz que a velhice é muito boa, né, porque ele se vê livre das paixões do corpo. E o Sócrates acha muito legal o que ele falou e diz, olha, Céfalo, né, só que para alguns, se você falar que a velhice é boa, eles vão dizer que é por causa das suas riquezas, né? Você acha que a velhice é boa porque você é um cara rico, tal, né? Vive uma vida confortável, por isso a velhice é agradável. O Céfalo, ele até concorda, né? Ele diz, ó, essas pessoas têm razão, mas não tanto quanto elas pensam que têm, né? Porque o fato da minha velhice, de eu estar aproveitando a minha velhice, não é só por conta da minha riqueza, mas por conta também da prudência que eu tenho, né? Em relação aos apetites do corpo. Enfim, e aí a conversa ela toma o rumo da riqueza, né? O Sócrates ele vai perguntar para o Céfalo quais são as melhores coisas, os maiores bens que usufruístes, né? Por ter tamanha fortuna. E bom, aí o Céfalo vai dar uma volta e vai começar essa resposta dizendo aquilo, né? Que olha, quando ele atingiu uma idade avançada, a velhice levou ele a pensar na morte e, consequentemente, nas histórias sobre o Hades, né? O Hades, ele na religião grega, né? Ele é o mundo pós-morte, para onde as almas vão depois da morte, né? E lá no Hades, elas vão ser punidas ou recompensadas de acordo com a vida que tiveram. Então, o Céfalo diz que ele se preocupa que as histórias do Hades sejam reais, né? Já que ele está próximo da morte. E aí ele vai contabilizando, né? Ele vai tentando investigar se ele cometeu mais justiças ou mais injustiças ao longo da vida, para entender, então, o que ele precisa fazer, né, para aguardar o Hades com tranquilidade, né? Ele vai dizer, ó, que o medo ou a esperança
crescem naqueles que veem na vida mais injustiças ou justiças, né? Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, ó. Aqui eu vou ler, né, no encontro de hoje, pessoal, eu vou ler algumas passagens para vocês, de acordo com as marcações aqui, ó. Proponho que a gente pegue aqui em 331b, tá bom? Em 331b, o Céfalo vai falar sobre as vantagens da riqueza, né? E olha que interessante. Em relação a isso, tenho como digna de apreço a posse pela riqueza. Não homem, mas apenas para o sensato. Não enganar ou mentir, mesmo involuntariamente, não dever sacrifícios a um Deus ou dinheiro a um homem, e assim ir para lá o Hades, sem nada a temer. Para isso contribui muito a posse das riquezas. Ela traz muitas outras vantagens, mas pensando-as bem, penso que para o homem sensato não será essa a menor. Então, no fim das contas, qual que é a vantagem da riqueza, né, para o Céfalo? A vantagem da riqueza é cumprir a justiça, possibilitar com que ele faça a justiça e vá para o Hades de forma tranquila, né? Deixe a vida de forma tranquila. Aqui, como eu falei, é interessante a gente observar o seguinte: para o Céfalo, pessoal, o que é fazer justiça, né? É cumprir uma série de obrigações sociais, então fazer sacrifícios aos deuses, né? Pagar suas dívidas, etc. Fazer uma série de obrigações sociais que digam, né? Em termos legais, assim, que você é uma pessoa justa, né? Tá. O Sócrates vai achar isso interessante, mas como a gente viu, ele vai problematizar, né, essa resposta do Céfalo, no que diz respeito à definição da justiça. Então ele vai dar aquele exemplo da arma, né, dizendo, bom, se a justiça é sempre dizer a verdade, né, e devolver aquilo que pertence às pessoas, né, ou seja, retornar aquilo que as pessoas têm, né, o exemplo da arma, ele vai quebrar essa primeira definição do céfalo, né? Se a gente for ler de forma acurada, na verdade, né, a gente vê que o céfalo nem pretende dar nenhuma definição de justiça. O Sócrates ele tenta extrair uma definição a partir da resposta que o céfalo dá, né? E quando ele vai problematizar a resposta do céfalo, o céfalo ele deixa a definição com o Polemarco, tá? O Polemarco, porém, ele vai concordar com as definições que o céfalo vai apresentar, tá? O Polimarco vai insistir na tese do pai, se baseando em Simônides, tudo bem, um poeta ali da antiguidade. E aí, nesse momento, o Céfalo diz que tem que se retirar para fazer um sacrifício, tá? E vai deixar, então, o Polimarco e o Sócrates conversando. Né? Ele vai se colocar como herdeiro da discussão. Enfim, então aí o Polimarco vai dar uma primeira definição de justiça, primeira definição da república, que é: justiça é devolver a cada um que lhe é devido. Beleza? E é mais ou menos isso que apresenta o poema lá do Simônides. Então, justiça é devolver a cada um o que lhe é devido. Né? Depois eles vão. O Sócrates vai pedir para ele explicar melhor essa definição, né? Já que, recapitulando o exemplo da arma, ainda consegue desbancar essa definição. Né? E aí o Polemarco vai dizer o seguinte: olha, explicando essa definição. Justiça é então fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, dando a cada um aquilo que lhes corresponde. Tá certo? Isso a gente vê em 332C. Deixa eu pegar aqui para 332C. Beleza? Então, ó, o Sócrates ele vai contrapor essa definição do Polimar em dois movimentos, né? Com dois movimentos. Um que tenta encontrar problemas na definição do Polimarco, né? Problemas lógicos mesmo da definição. E um outro momento em que ele vai falar da questão do engano, né? Ou seja,
Se a justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, pode ser que as pessoas se enganem às vezes sobre quem é amigo e quem é inimigo, né? E acabe fazendo bem ao inimigo e mal ao amigo, caso se enganem. Então vamos por partes, tá, pessoal? No primeiro momento, a gente tem que pensar o seguinte: o Sócrates, quando vai contrapor a definição do Polimarco, ele faz um esforço para que a justiça ela seja entendida enquanto uma técnica, né? Enquanto uma técnica ou uma arte, né? Ou seja, um conjunto de saberes práticos, tá? Um conjunto de ações visando um conjunto de saberes práticos visando a ação imediata, tá? Algum objetivo específico. Entender a justiça como uma técnica é fundamental para a gente entender todo o restante da República, tá? Entender como que as técnicas, né, como que as artes vão, por exemplo, ser fundamentais para a gente entender as classes sociais na República, mais para frente ali, tá? Então, pessoal, o que é uma técnica? O que é uma arte? Estou usando as duas palavras porque eu não sei como está na tradução que vocês estão lendo. Em algumas traduções, técnica é traduzida como arte, né? Em outras traduções, técnica é traduzida como técnica, ou saber. Né? Mas é só a gente entender que é um conjunto de saberes visando um objetivo prático, tudo bem? Visando uma ação mesmo. Então ele vai entender a justiça como uma técnica da mesma forma como a medicina por exemplo, né? Da mesma forma como a culinária como a guerra, né? Então, como todos os outros saberes. E aí ele vai, dentro desse parâmetro, né? Ele vai perguntar o seguinte para o Polimarco. Ó, vamos tentar entender como as técnicas, né? Como essas artes se estabelecem e operam. Vamos pensar, por exemplo, na medicina, tá? Aliás, a medicina vai ser um grande exemplo de técnica dentro da República. Então, vamos tentar entender como a arte da medicina se comporta. Bom, a arte da medicina visa dar remédio aos corpos. A arte da culinária visa dar tempero às comidas. Né? Então, todas as artes visam um objetivo. Qual seria o objetivo da justiça enquanto técnica? Tá? Ele vai perguntar para o Polimarco. E aí o Polimarco vai responder que o objetivo da justiça, então, é dar ajuda aos amigos e dar prejuízo aos inimigos. Tudo bem? Então, essa é a finalidade da justiça para o Polimarco. E aí o Sócrates vai perguntar, bom, então vamos pensar o seguinte também. As técnicas, elas não existem por si só, mas elas são executadas por alguém. Por exemplo, né? Na medicina, quem executa é o médico, tá? Na culinária, quem executa é o cozinheiro. Na navegação, quem executa é o piloto. Então pensemos o seguinte, né? Quem é que executa a justiça? Quem é que é o responsável, né, por essa técnica da justiça? O Polimarco vai falar que é o guerreiro, né? Lutando, né, para prejudicar os inimigos em tempos de guerra, ou em tempos, né, ou dentro desses tempos de guerra, ajudando seus aliados. Beleza? Gente, tá dando para pegar até aqui? Tudo bem? Eu tô tentando reconstruir o percurso do diálogo de uma forma narrativa, meio desafiador. Mas espero que esteja dando para entender. Só que aí, quando o Polimarco responde que é um guerreiro que executa a justiça, né, surge um problema. Pelo seguinte, né? De novo, vamos pensar na medicina. Para que serve um médico para quem está saudável? Né? Para que é que serve um piloto de navio para quem não está navegando? Né? Então, para que serve um guerreiro, né? Um cara que executa a justiça em tempos de paz? Seria então a justiça uma arte inútil em tempos de paz? O Sócrates vai perguntar para o Polimarco. E o Polimarco vai falar que não, né? A justiça é também útil em tempos de paz, porque ela consegue mediar contratos e associações financeiras. Beleza? Primeiro ele fala contratos, né? Mas aí o Sócrates pergunta, pô, contratos de qualquer espécie? E aí o Sócrates o Polimarco vai falar, não, contratos financeiros. Né? Pode falar, Suzy. Oi, Henrique.
Você Diga. disse, tem uma parte aí, né, que ele pergunta de quem é a responsabilidade da justiça, e ele fala que é dos guerreiros, né? Isso. Agora, naquela época, não existia uma, sei lá, os cidadãos lá que iam julgar, que nem julgaram Sócrates lá, que eram pessoas lá da comunidade que estavam preparadas para aquilo, não é? Então, Sim, por que, sim. que ele responde os guerreiros? Então, por que que o Polemarco responde os guerreiros, né? Ele poderia ter respondido os de castas, né? Os juízes, Isso. qualquer pessoa do tipo. Mas aí que tá, né? Isso que é interessante. O Polemarco, ele não é exatamente hábil, né? Nas respostas que ele dá para o Sócrates. Então, ele está respondendo de acordo com a personalidade dele, né? De acordo com o papel de personagem que ele tem ali naquele momento do diálogo, né? Para começar, o Polimarco ele dá uma definição de justiça baseada no poema do Simônides, ou seja, é como se eu falasse, não, justiça é aquilo que o Chico Buarque falou na música dele e tal. Ele Entendeu? não tem, é como se ele não tivesse ideia própria, né? Vamos dizer assim. Exatamente, exatamente isso, tá? Ele, muito provavelmente, ele nunca refletiu seriamente sobre o assunto. Ele está fazendo isso agora ali com Sócrates. Então, ele não dá. A gente não pode entender que o Polemarco dá as melhores respostas, né? Ou as respostas certas ainda. A gente tem que compreender que ele está dialogando com o Sócrates e que eles estão trabalhando em cima das respostas que o Polemarco dá. Tudo bem? Não à toa, né? Essa parte do diálogo dele com o Polemarco cai em aporia, né? E, aliás, um diálogo que termina muito rapidamente, porque o Polimarco não consegue sustentar as posições que ele propõe, né? Beleza? E bom, então qual que é a utilidade da justiça nos tempos de paz, né? Já que a justiça, o Polimarco falou que é executado por guerreiros, né? Ele vai falar que é em contratos e associações financeiras e que o homem justo, então, ele é útil para dispor contratos de questões financeiras que envolvem o depósito do dinheiro. Então ele vai falar, ó, contratos de questões financeiras. E aí o Sócrates vai falar, bom, tá, mas tem vários tipos de contratos de questões financeiras. Vamos supor que eu queira, então, usar o meu dinheiro para comprar um cavalo. Nesse caso, seria melhor um homem justo ou um vendedor de cavalos, né? Alguém que manja de equitação, por exemplo. Né? Então, alguém que manja de equitação. Vamos supor que eu queira comprar um navio. Nesse caso, é melhor um homem justo ou um fabricante de navios. Né? Quem é que vai ser realmente melhor para o dispêndio desse dinheiro, né? Aí, evidentemente, o vendedor de navios. Então, que tipo de uso do dinheiro o homem justo coloca, né? Ele serve. E o Polemarco vai falar, o homem justo serve, então, para guardar o dinheiro, para evitar que ele seja roubado, né? Então, aí, ó, em 333D, a gente tem o resuminho dessa, dessa argumentação toda, ali com o exemplo da foice, né? Então, ó, 333D a gente lê assim. Então, quando se tem de manter guardada uma foice, a justiça é útil, tanto comunitária quanto individualmente. Mas quando se tem que fazer uso dela, ou seja, fazer uso do instrumento que está guardado, útil é a arte do vinhateiro, né? Então, parece que é assim. A justiça é útil para manter guardadas as coisas, mas não para executar de fato alguma coisa. Beleza? E aí que está um jogo muito interessante do Sócrates, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos tentar examinar se a justiça ela é útil somente para as coisas que estão fora de uso, ou seja, somente para se manter estabilizada, né? Aquele que é hábil em guardar alguma coisa também será um bom ladrão, o Sócrates vai afirmar, beleza? Então, por exemplo, aquele que em um acampamento é responsável por guardar os tesouros,
também será um hábil espião, por exemplo, né? Um hábil ladrão para tomar os tesouros inimigos, porque ele sabe como que as coisas, né? Como que a guarda funciona, tá certo? Então, em resumo, o que que o Sócrates vai falar? Ali em 334b a gente encontra a questão, né? Ele vai dizer, ó, provavelmente, portanto, a justiça, segundo o que tu, Homero e Simônides dizeis, é uma espécie de arte de roubar, que, contudo, tem em vista trazer ajuda aos amigos e causar prejuízo aos inimigos. Beleza? Então, de acordo com essa definição do Simônides, de acordo com esse percurso que o Sócrates faz com Polimarco, a justiça é uma arte de roubar que dá benefício aos amigos e prejuízo aos inimigos. E ele pergunta, era isso que você queria dizer, Polimarco? Polimarco vai falar, não, por Zeus, eu nem sei mais o que eu queria dizer. Mas a minha opinião continua sendo de que a justiça é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Ou seja, é aquilo que a gente estava conversando, né, Suzy? Polimarco, ele vai se guiando pela conversa do Sócrates e não consegue sustentar as posições porque os exemplos que ele dá, né, as respostas que ele dá são muito, muito fracas ainda, né? Ele é alguém que não pensou muito bem no assunto mesmo, né, como você falou. A partir disso, então, o Sócrates tenta contrapor a definição do Polimarco de uma outra maneira, a partir de um outro movimento que ele conseguia entender, né? Que é a questão do engano. Então, ele vejamos, ó, será que os homens não se enganam ao analisar quem é amigo e quem é inimigo, né? Quando os homens se enganam, então, eles ajudam os maus e prejudicam os bons, beleza? E aí o Polimarco, percebendo esse erro na definição, essa possibilidade, né, de contraposição, ele vai acrescentar na definição de justiça anterior que é necessário também conhecer quem é o amigo e quem é o inimigo, tá certo? E por fim, né, no próximo movimento, Sócrates vai falar sobre a positividade da justiça, que é o argumento final dele com o Polimarco, né? Ele vai dizer, ó, 335b. É... Vamos então analisar de seu se é próprio de um homem justo prejudicar um homem, seja ele quem for. Tudo bem? Porque, afinal de contas, a definição do Polimarco dizia que é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Então, eles vão analisar se um homem justo prejudica outra pessoa, seja ela quem for, né? E o argumento é muito simples, né? A gente viu também no último encontro. Eu falei de uma forma meio enrolada, na verdade. O meu filho estava aqui no quarto tentando falar comigo. Mas o exemplo é o seguinte, né? Ele vai dizer, ó, Polimarco, vamos imaginar o seguinte: se os cavalos, quando são maltratados, eles se tornam piores ou melhores em relação à virtude dos cavalos, né? Em relação à excelência de um cavalo. Quando maltratados, eles se tornam piores. E por que com um ser humano seria diferente, né? Os homens, quando maltratados, se tornam piores ou melhores em relação às virtudes humanas? Piores, né? E aí há um problema, porque a justiça é uma virtude humana. Então, quando a gente diz que prejudicar, maltratar um homem é torná-lo pior, afastá-lo da justiça, né? Aí um erro lógico, né? Porque já que os homens maltratados se tornam necessariamente injustos, aquilo que é positivo não é capaz de tornar algo negativo. Por exemplo, né? Um bom músico, quando executa a sua música, ele não é capaz de formar um mau músico, né? Tudo bem? De forma que eles entendem, então, que prejudicar alguém não é uma atribuição da justiça, mas uma atribuição do seu contrário, ou seja, da injustiça. Tá? Tudo bem, gente? Tá dando para entender até aqui? E por último, né? Sim, Diga. tá beleza. Beleza. E por último, né, depois desse argumento, eles tentam entender, então, que
proposta do Simônides era outra e não era isso, né? Porque o Sócrates disse, não, então o sábio Simônides provavelmente não quis dizer isso, né? A gente compreende errado a proposta do Simônides. E se a gente falar que o Simônides quis dizer isso, a gente vai defender o Simônides, né? A posição do Sócrates é bastante interessante, né? Alguns veem ironia nessa parte, porque evidentemente talvez o Simônides queira ter dito isso mesmo e, como um poeta, não havia pensado filosoficamente no seu poema, né, na sua definição de justiça. Então talvez o Sócrates tenha alguma ironia nesse finalzinho do discurso polemarco, tá? E aí que tá, né? Aí a estrela do nosso diálogo aparece. Então, ele vai dizer aqui, né? O Sócrates narrando, né? O diálogo vai dizer: a todo momento, durante a discussão com o Polemarco, o Trasímaco, né? Um personagem que estava ali assistindo os dois, estava tentando interromper o diálogo dos dois, né? E os outros, né? Os outros presentes ali seguravam o Trasímaco e falaram: não, deixa eles terminarem, né? De conversar. E aí, quando eles fazem essa pausa do discurso, quando o discurso dá uma amenizada, o, o Trasímaco se levanta de repente e pronuncia o seguinte para Sócrates, né? Eu vou ler a primeira frase do Trasímaco, que é bem engraçada, né? Aqui a gente pode ler em 336C, tá? Então aí a gente lê, ó. Que conversa fiada é essa, Sócrates? Já há tanto tempo estás nisso, né? Por que esse bom mocismo, sempre fazendo mesuras um ao outro? Vamos, se é que de verdade queres saber o que é o justo, não fique só interrogando, nem te esforces em refutar quando alguém te dá uma resposta, já que sabes muito bem que é mais fácil perguntar do que responder. Vamos, responde tu mesmo e dize-nos como defines o justo. E não vá mais me dizer que é o dever, nem que é o proveitoso, nem o convincente, nem o lucrativo, nem o que é vantajoso, mas enuncia com clareza e rigor o que queres dizer. Porque não aceitarei, na minha tradução, né? Não aceitarei blá blá blás como esse. Né? Então, ele diz que a conversa do Sócrates com o Polimarco é uma conversa fiada. Por quê? O Trasímaco, pessoal, ele é um sofista, né? Os sofistas lá naquela época, eles estavam engajados com outro tipo de uso da palavra. Não o uso que o Sócrates daqui, né, interrogativo, dialógico, né? Mas o uso competitivo da palavra. Então, os sofistas, eles eram especializados em elaborar discursos retóricos voltados ao convencimento, voltados a ganhar uma competição, ganhar uma argumentação, beleza? Por isso que o Trasímaco cobra o Sócrates nesse sentido. Ele diz, ó, vocês estão enrolando, vocês estão só conversando aí e ninguém está falando o que é a justiça. O Trasímaco queria que o Sócrates dissesse ele mesmo o que é a justiça e tentasse convencer os outros daquilo. A gente já viu, né, em outros diálogos que não é esse o método do Sócrates. E o Sócrates tenta, de alguma forma, se desvencilhar, né, dessa afirmação do Trasímaco aqui. Beleza? E tamanha a agressividade, né, com que o Trasímaco aborda o Sócrates, que ele até faz uma alusão ao seguinte, né? Se eu não tivesse olhado o Trasímaco primeiro, muito provavelmente eu teria perdido a voz. Não sei se vocês leram essa passagem, né? Isso diz respeito a uma crença popular, né? Que se você olhasse um lobo diretamente nos olhos, né? E o lobo estivesse te olhando primeiro, você ficaria sem voz. Né? Então, o Trasímaco aqui ele é comparado como um animal selvagem, né? Que avança para a discussão. Enfim, o Sócrates, meio trêmulo, responde que se houve algum erro durante a discussão dele com o Polemarco, o erro foi involuntário, né? Já que, como a discussão se tratava da justiça, eles estavam procurando uma coisa muito valiosa. Então, eles não vacilariam, né, diante dessa busca, fazendo concessões um ao outro, né? E ele diz que, muito provavelmente, né, a raiva do Trasímaco é porque os dois, o Sócrates e o Polemarco, isso Sócrates dizendo, tá? Porque o Sócrates e o Polemarco, eles não são capazes de encontrar o que é justiça. E são dignos mais da pena do Trasímaco do que da sua cólera. Né? E aí, de fato, né? Acho que até para alguém que está lendo a primeira vez aqui o diálogo, percebe a gigantesca ironia do Sócrates. Né? A gigantesca
o ataque velado ao Trasímaco, né, a postura do Trasímaco, que o Sócrates pronuncia aqui. E o Trasímaco percebe isso também, dizendo, ó, por Héracles, né, eis aí a tão famosa ironia de Sócrates. Beleza? E o Trasímaco, então, conversando com o Sócrates, né, ele vai dizer em 337D que, vou ler aqui para vocês. E então disse, se eu mostrar, além das já apresentadas, né, definições sobre a justiça, uma outra resposta, uma melhor de todas, saberias avaliar a penalidade que te caberia? Então o Trasímaco propõe produzir uma definição de justiça que seja melhor do que a que o Polemarco apresentou e tão boa que o Sócrates não vai ser capaz de refutar, né, como ele fez com o Polemarco. E ele pede para que o Sócrates escolha uma punição para ele diante disso. Né? E aí o Sócrates também é perfeitamente irônico, né? Se vocês forem ler a passagem, qual que é a punição que o Sócrates diz, né, que deve receber se o Trasímaco elaborar uma definição boa de justiça? Vou ler aqui para vocês. Que outra coisa, disse eu, se não sofrer a penalidade que cabe aos ignorantes, que é aprender com quem sabe. Então a penalidade do Sócrates seria aprender com quem sabe, né? A penalidade do ignorante. Enfim, o Trasímaco ele diz, tá bom, né? Mas além disso, então você vai ter que pagar em dinheiro. E aí também, né, se evidencia uma outra prática dos sofistas, tá, gente? Que além de ensinar, né, eles cobravam para ensinar. Então o Trasímaco aqui nesse momento, ele está se colocando na postura de professor do Sócrates. Né? Então, Sócrates, ok, tu quer a minha definição de justiça? Então você vai ter que pagar por ela. Né? Já que eu vou te ensinar, você vai ter que pagar. Sócrates diz que não tem dinheiro, e o Glauco e o Adimandus, né, então irmãos de Platão, pessoas muito ricas ali, falam, não, Sócrates, claro que você tem, a gente te dá, né, a gente faz uma vaquinha aqui, vamos comprar essa briga, né, literalmente. E o Glauco, ele, aqui pelo diálogo, né, dá a entender então que ele vai pagar o Trasímaco, e, então o Trasímaco se dispõe a, a conversar, né. Aqui ele coloca, né, era evidente que Trasímaco estava ansioso por falar para ser elogiado e pensava ter uma resposta excelente. Tá? Mas fingia, insistindo que eu respondesse. Aqui o Sócrates falando. Então o Trasímaco fingia que queria ouvir o Sócrates, a definição do Sócrates, mas era ele próprio que queria falar, né, evidentemente. Bom, então vamos entrar, gente, finalmente naquilo que o Trasímaco vai falar. Né? A primeira definição, então, que o Trasímaco vai colocar, né, que é a definição mais relevante, talvez, aqui da República, né, porque é justamente o problema que vai ser apresentado, que vai tentar ser solucionado, né, no restante do diálogo. A definição do Trasímaco é a seguinte, ó, anotem aí, que o justo, né, a justiça, é aquilo que é vantajoso para o mais forte, beleza? É uma definição que fica um pouco aberta, né, isso fica evidente no diálogo, ela parece meio mal explicada, e até porque o Trasímaco deixa só essa frase e o Sócrates já contrapõe, fala, Trasímaco, né? Tudo bem, mas eu não sei se eu entendi muito bem o que você quer dizer. E aí o Sócrates dá um exemplo que é hilário, né? Ele diz, se o justo é aquilo que é vantajoso para o mais forte, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o Polícrates, né? Polídamas, aliás, né? Que era um lutador famoso ali da época, uma espécie de vale-tudo, né? Que chamava Pancrácio. Se o Polídamas come carne bovina, justiça é comer carne bovina, já que Polídamas é o mais forte entre nós, e aquilo que é vantajoso mais forte é o que é justo. O Trasímaco vai dizer que, por ter elaborado essa interpretação, que o Sócrates é um nojento, né? Aqui na tradução da Analia, que o Sócrates ele seria um nojento, né? E aí o Trasímaco, então, vai explicar em 388 o que ele quis dizer com a justiça ser a vantagem do mais forte, né? E aqui eu vou ler para vocês, tá, gente? Porque é bem interessante. Ó. Ele vai dizer:
Em cada cidade, o governo estabelece leis tendo em vista a sua própria vantagem. O governo democrático estabelece leis democráticas, o governo tirânico, leis tirânicas, o aristocrático, leis aristocráticas, e os outros da mesma forma. Estabelecidas as leis, declaram que o vantajoso para eles é o justo para os subordinados, e punem quem infringe essa norma como transgressor da lei e culpado de injustiça. Tá? Então, é ele quem tem o poder, né, ou seja, o governo. Para quem raciocina corretamente, em todos os lugares, o justo é sempre a mesma coisa, a vantagem do mais forte. Então, o que o Trasímaco está fazendo aqui, gente? Pode falar, Cláudia. É 338, né? Isso, 338 E. Né? Tá bom, obrigada. Então, o que o Trasímaco está dizendo aqui, que é a justiça, pessoal, não é uma atitude ética, como o Polemarco havia colocado. Não é uma atitude individual, percebam, né? O Trasímaco pinta a justiça aqui a partir de um ambiente coletivo, a partir do ambiente político da cidade, tá? Esse salto vai ser fundamental, porque é esse salto do Trasímaco que vai fazer com que o Platão elabore a cidade ideal, né? Tá? Então, essa transposição da justiça enquanto investigação ética para a investigação política ocorre aqui já no livro 1, beleza? E aí o Trasímaco diz que a justiça é a vantagem do mais forte, porque a justiça ela é colocada artificialmente como as leis, né, que os governantes estabelecem. Pode falar, Suzy. Essa fala aqui do Trasímaco é o que dá a ponte lá para o mito das cavernas, seria? Também? Não. Não. Não? O gancho lá pro livro 7 vai ser gancho pro livro 7. Mas aqui, essa abordagem do Trasímaco, a gente pode fazer uma comparação, talvez, com aquilo que acontece no livro 2, que é quando Sócrates diz que é melhor ler que está em letras pequenas em letras grandes, né? Ou seja, sair da investigação individual, ética, e ir para a investigação coletiva, política, né, da justiça. Tá? O percurso é parecido. Beleza? Beleza, pessoal. Então, isso aqui é bastante importante. E aí o Sócrates ele vai contrapor essa explicação do Trasímaco, né, começar a contrapor, né, essa definição do Trasímaco, da mesma forma, utilizando os mesmos argumentos que ele fez com Polemarco. Percebamos, né? Então vamos lá. Ele vai colocar a questão do engano. Ok, a justiça é a vantagem do mais forte. Mas, o Sócrates vai dizer, Trasímaco, os governos podem cometer erros e estabelecer como justo aquilo que é uma desvantagem para eles próprios, né? Comprometendo a sua definição. Então vamos supor que os governantes não saibam o que é vantagem para eles próprios. Eles podem elaborar uma lei que seja desfavorável, né? Esse problema ele vai se solucionar de forma parecida com o problema do Polemarco. O Trasímaco ele vai dizer então que o mais forte, para que ele seja o mais forte, né, dentro dessa definição, ele precisa conhecer aquilo que é vantagem para ele. Beleza? Em 334E, a gente tem uma frase bem interessante do Trasímaco, que ele vai dizer dentro ali, né, da argumentação dele, que nenhum artífice erra. Tudo bem? Nenhum artífice erra. Para que, né, seja rigoroso aqui, a gente tem que assumir essa posição. Com essa fala do Trasímaco, ele também está compreendendo a justiça enquanto uma técnica, né, enquanto uma arte, ou seja, enquanto um conjunto de saber em prática, tá bom? E é a partir desse gancho que o Sócrates vai elaborar as próximas refutações. Já que a gente está entendendo a justiça enquanto uma técnica, né, que os governantes detêm, ou seja, a técnica de produzir o que é, de elaborar leis de acordo com a sua vantagem, o Sócrates vai elaborar uma refutação
justamente nesse ponto da finalidade da técnica. Então, ó, em 341D, Sócrates vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que uma arte, ela é criada para atender uma necessidade que é externa a ela, tá? Explico aqui, né? Então ele vai falar, o propósito da medicina não é visar o que é vantajoso para a medicina, ou visar o que é vantajoso para o médico. O propósito da medicina é visar o que é vantajoso para o corpo, tá certo? Então percebam o seguinte, toda arte serve o objeto que ela atua. A arte da navegação, Sócrates vai dizer, ela visa não o benefício do piloto, mas o benefício dos marinheiros, o benefício do navio, por exemplo, né? A arte do cozinheiro visa não o benefício do cozinheiro, mas o benefício do prato, do alimento, tudo bem? Então, o Sócrates coloca esse ponto, que é um ponto muito forte, né? Que o Trasímaco concorda. Em um primeiro momento, e depois ele vê que foi um erro concordar, né? Porque é justamente, já que a arte é criada para atender uma necessidade externa a ela, a justiça, ela não pode ser a vantagem do mais forte, porque a justiça ela vai estar sempre voltada ao seu objeto, né? Aquilo que ela governa, por exemplo. Então, se a justiça fosse alguma coisa, seria a vantagem dos governados, por exemplo, tá? De acordo com essa lógica. E o Trasímaco vê isso chegando de longe, e por isso que vocês vão ler aí, por exemplo, né? Que depois da primeira frase que ele concorda com o Sócrates, todas as outras, pelo menos aqui na minha tradução, né, o Trasímaco ele vai concordar forçosamente com o Sócrates, ou concordar dificilmente com ele, né? Muito a custo, tá? Concordar muito a custo. Porque ele já percebe que se contradizeu, né, evidentemente. Então, ó, ali em 342 dele, o Sócrates vai dizer, ó, nenhuma ciência tem em vista nem impõe o que é vantajoso para o mais forte, mas para o mais fraco e governado por ela mesma. Então, aí de novo, né? E aqui lendo, né, o diálogo. Ó. Nenhum médico, portanto, enquanto médico, tem em vista nem impõe o vantajoso para o médico, mas para o doente. Então, Trasímaco, nenhuma outra pessoa em nenhum posto de comando, na medida em que é chefe, tem em vista e impõe o útil para si mesmo, mas o útil para o governado e para aquele a quem presta serviço. E voltando os olhos para isso, para o que é útil e conveniente para aquele, diz tudo o que diz e faz tudo o que faz. Beleza? Então, o Sócrates responde aos termos do Trasímaco, os termos políticos, né, da investigação do Trasímaco, dessa maneira. Tudo bem, gente? Deu para acompanhar até aqui esse percurso do Sócrates? Alguma dúvida? Perfeito, estamos andando. Beleza. E é engraçado demais, né? O Trasímaco percebendo que se enrolou todo e que realmente, né, ele se contradizeu quando ele concorda com Sócrates, o que ele vai fazer? Né? Ele vai falar, bom, Sócrates, se vocês lerem o diálogo é mais ou menos assim, ele vai perguntar, Sócrates, você não tem uma ama? Ou seja, alguém que cuide de você, né? Como uma ama era alguém que cuidava dos pequenos, né? Das crianças pequenas. Eu vou falar, Sócrates, você não tem uma ama? Sócrates vai falar, não tô entendendo. Porque você tá com o nariz escorrendo e não tá percebendo, né? E alguém precisa vir aqui te atender, né? O que o Trasímaco quer dizer? O, o Trasímaco quer dizer que o Sócrates, ele tá sendo ingênuo, ele tá sendo uma criança, né? Quando ele propõe essa definição de justiça, de que o governante visa o melhor para o governado, tá? E aí ele vai elaborar um discurso. O discurso dele começa em 334B, tudo bem? Discurso Trasímaco.
que ele vai dizer nesse discurso? Né? Ele vai dizer que o pastor de ovelhas, ele nunca vai tratar das ovelhas visando o bem das ovelhas. Por que o pastor está cuidando das ovelhas? Porque lá no futuro ele pretende tosquiá-las e ganhar dinheiro com a lã. Né? Ou ele pretende vender as ovelhas de alguma maneira e ganhar dinheiro com isso. Né? O pastor ele não está sendo ali generoso com as ovelhas. Tá certo? Trazendo o que vai dizer. Ele está simplesmente ali executando uma ação prática visando um ganho pessoal. Tá certo? E aí ele vai dizer isso em todas as medidas. Então ele vai esclarecer. Quando eu falei que a justiça era a determinação do mais forte, eu não falei que essa determinação era boa, generosa e útil a todas as pessoas, né? Na verdade, muito pelo contrário. Porque agora, no discurso dele, o Trazema que ele vai fazer um elogio da injustiça. Ele vai dizer que, dado que a justiça é a vantagem do mais forte, do governo, é muito melhor para os governados a injustiça, certo? Então ele vai dizer, ó, porque o homem justo em todos os lugares perde para o homem justo. Tudo bem? Aliás, desculpa, eu falei errado. O homem justo em todos os lugares perde para o homem injusto. Então ele vai dizer, ó, em um contrato, firmou-se um contrato entre um homem justo e um homem injusto. Se o contrato for quebrado, quem é que vai sair com mais dinheiro? Aquele que vai seguir todas as regras, ou aquele que de alguma maneira vai tentar, né, encontrar uma brecha na lei, alguma coisa assim, tá certo? O injusto vai sair com mais dinheiro. Se alguém tem que pagar uma taxa, quem é que vai sair mais feliz nessa história? O cara que vai pagar a taxa full, né, o justo, ou aquele que vai sonegar imposto, o injusto, tudo bem? Então ele diz que o injusto também se beneficia por isso. Se alguém ganha um cargo público e a pessoa é uma pessoa injusta, ela vai usar o cargo para se beneficiar de todas as maneiras possíveis, né? Qual que é a conclusão do Trasímaco? É mais vantajoso e é mais feliz ser uma pessoa injusta, tá certo? Eu vou ler aqui em 344C para vocês. Não por temer praticá-la, mas por temer vir a sofrê-la, é que censura a injustiça quem a censura. Tudo bem? Então, por que a injustiça é tida como algo ruim? Porque as pessoas não temem praticá-la, mas temem sofrer injustiça, certo? E aí ele vai dizer, assim, Sócrates, a injustiça, se é bastante, é mais forte, mais própria do homem livre e poderoso do que a justiça. E o que eu dizia desde o início, que o interesse do mais forte é o que é justo, e o que é injusto é útil e vantajoso para ele. Beleza? Então, o Trasímaco ele defende essa posição. Né? A injustiça, ela é a manifestação da potência de uma pessoa livre e poderosa, o Trasímaco vai dizer. Então, uma pessoa livre e poderosa, ela vai exercer vantagem em qualquer situação que ela vai estar operando, né? Tudo bem? Ela vai dar um jeitinho, ela vai tentar se prevalecer. Ela vai, tudo bem? Então, por isso, ela vai ser mais feliz do que uma pessoa injusta. Se ela for injusta de verdade, como o Trasímaco propõe, ou seja, se ela for tão injusta a ponto de ninguém conseguir puni-la, né? Se ela for um tirano, né, como a gente vai ver mais para frente, que é essa definição, o Trasímaco diz que ela seria a pessoa mais feliz de todas, porque ela conseguiria solucionar todos os seus desejos, né, prejudicando os outros a seu benefício próprio. Tudo bem? Depois que o Trasímaco fala isso, o que ele tenta fazer? Depois que o Trasímaco dá essa definição de justiça, ele tenta ir embora. Né? Fala, Suzy. Não, aí aqui ele até chega a dizer, né, que o injusto é mais feliz porque o justo vai acabar seguindo e servindo ele, né? Então, o justo também vai partilhar, né, fazer com que as coisas aconteçam para que o injusto seja feliz, Isso. né?
Seria mais ou Isso, menos. exatamente. Nas palavras aqui do texto, né, o injusto, ele governa os ingênuos e justos. Né? Tudo bem? O injusto é o mais forte. E percebam, olha que curioso o jogo lógico, né, do Trasímaco. O injusto define o que é justo, tá? Porque o justo é aquilo que é a vantagem do injusto. Então, né? Se a gente perceber, pessoal, o que o Trasímaco está dizendo que é a justiça? O Trasímaco está dizendo que a justiça aqui ela é relativa, né? Ela é um acordo social entre seres humanos, estabelecido não de boa vontade, estabelecido através da força, através da coerção, tudo bem? Através das leis. Então, a justiça, as leis, por exemplo, da cidade, né? As regras impostas, então olha que interessante, né? Imaginemos dentro de um contexto, um rico comete um crime, comete algo contra a lei. Por que ele não é punido? Para o Trasímaco, isso é lógico, porque a lei serve a ele. Ele que decide a lei. Né? O injusto nunca vai ser prejudicado. Né? O mais forte nunca vai ser prejudicado pela lei que ele cria. Não foi essa a definição que ele elaborou? Né? Então, aqui o Trasímaco, ele está... A posição que ele sustenta, né, dentro da filosofia, é uma posição amoralista. Aliás, né, na verdade tem algumas discussões sobre isso, né? Mas, por exemplo, a Júlia Anas, que é uma estudiosa de Platão, né? Ela tem um livro muito bom que chama Uma Introdução à República de Platão, né? Ela vai dizer que a posição do Trasímaco é uma posição imoral, deliberadamente imoral. O Trasímaco sabe disso, porque ele está percebendo, ele está dizendo que a moralidade ela é formada pelos fracos, para se precaver daquilo que os fortes, livres, poderosos, né, como que o Trasímaco disse, fazem. Tudo bem? Então, as pessoas realmente fortes, né, os seres humanos realmente poderosos, exercem a injustiça, certo? Vai ser uma posição muito similar àquilo que o Nietzsche, por exemplo, né, vai dizer quando ele fala de vontade. Pode falar, Suzy. Mas eu digo assim, esses eram os papéis dos sofistas, não eram, na época? Porque eles tinham que defender essa questão, porque quem os contratavam eram os poderosos, né? O pessoal que tinha condições na época até para poder validar alguma coisa que eles queriam, não é isso? Menos, porque assim, o propósito dos sofistas era gerar um discurso de convencimento. Né? O que o Trasímaco faz aqui não é um discurso de convencimento. Tanto que depois, quando ele termina o discurso, as pessoas não deixam ele embora. Porque ele fala algo tão absurdamente impactante e, e perigoso, né? Que o efeito desse discurso não pode ser ignorado. O Trasímaco tenta ir embora, mas ele não persuade as pessoas, né? E aí depois Sócrates pede para ele ficar lá e persuadir ele e os outros, né? Daquilo ali. Isso aqui que o Sócrates faz, ele não é um discurso sofístico no sentido clássico, né? Não é um discurso tentando persuadir alguém de uma causa impossível. Por exemplo, o que a gente vê com o Gorgias, né? Um outro sofista, com elogio a Helena, né? E outras coisas assim. O Trasímaco aqui na República, isso a Júlia Anas também coloca bem, de uma forma bem forte na introdução dela à República, né? Ele é uma figura muito radical, até para os sofistas, né? Então ele é uma figura, por exemplo, que vai preceder a ética nietzschiana, por exemplo, né? De exercício de potência individual, amassando, né? A vontade coletiva, por exemplo, né? É um discurso profundamente individualista e moral. E o Trasímaco vê isso como inevitável, né? Esse é o destino dos poderosos, exercer a tirania sobre o povo. E esse é o destino do povo, por quê? Porque eles são fracos, então eles vão ser dominados pelos tiranos.
Para o Trasímaco, isso é uma coisa natural, né? Percebem o impacto da fala do Trasímaco? O quão dificultoso é? Basicamente, ele está justificando, né, todas as formas de opressão possíveis, né, com o discurso dele. Mas ele também não dá, né, uma definição, vamos dizer assim, né, uma definição plausível de justiça. Ele dá, né, a justiça sendo a vantagem do mais forte, de acordo, né, com as tratativas, né, que ele elabora para fortalecer a definição, faz sentido lógico, né? E é justamente por fazer sentido lógico a definição dele, e por ser difícil de combater essa noção, que a República vai se desenvolver, né? Porque, como eu falei, o Trasímaco ele vai propor, essa questão que o Trasímaco propõe, ela é muito difícil para a filosofia, né? Porque como é que você vai contrapor uma posição relativista em termos objetivos? Percebam que o Trasímaco está falando que a justiça é algo arbitrário, tá? E a posição do Platão, né, dando spoiler, é que a justiça é um elemento da natureza, uma força cósmica. Como é que eu gero um link entre essas duas coisas, né? Esse vai ser o desafio da República. Como contrapor uma posição relativista com uma posição objetiva, né? Com uma posição dizendo que a justiça é uma força da natureza. Beleza? A luta que a gente observa aqui, né? É entre uma ética individualista e uma posição relativista sobre o que é a justiça, e uma ética política coletiva visando o bem social e e o bem da natureza, o bem do mundo, como a regra já estabelecida, né? Então, o que a República propõe, esse passo inicial para a República, é um monumento muito difícil de solucionar. Beleza? Por isso que a República é um dos diálogos mais complexos. É a vida como ela é. Isso, exatamente, né, Moacir? Porque o Trasímaco aqui, ele elabora uma definição profundamente pessimista, né? Mais profundamente embasada na realidade. Olha que loucura, né? Né? Por isso que ele diz que o Sócrates está sendo ingênuo, né? Pô, Sócrates, você não vê o que acontece por aí? É como se ele estivesse dizendo isso, né? O pastor não visa o bem das ovelhas. Pode falar, Maria. Mas é uma realidade material, né? Está no âmbito da Exato. matéria. Exatamente. Aqui, né, se a gente for colocar nos termos lá, que aparece no livro 7, né, o Trasímaco, ele está falando do funcionamento da caverna. Ó, a caverna funciona assim. E agora, Sócrates, né? Beleza? Verdade. Por isso é tão gostoso lê-la, né? E discutir a respeito, né? Muito gostoso. Assim, a República é fascinante. Tá certo, pessoal? Então, eu não vou avançar mais aqui na fala do Trasímaco. Eu vou deixar vocês com esse discurso do Trasímaco. Tentem ler o discurso dele, perceber o quão impactante é o discurso. Lembrando que ele começa aqui, ó, em 343b, tá bom? É um discurso relativamente curto, é uma página e pouquinho, uma página e meia. Mas ele é muito impactante, muito forte. E tá aqui elaborado no discurso dele os problemas que o Sócrates vai enfrentar daqui para frente, né? Certo? Muito bem. Isso tudo eu falo que é assim, né? Faz a gente ficar pensando também, né? Eu mesma paro e fico pensando o que é a justiça, né? Aí você pega esse discurso do Trasímaco, traz que é atual até hoje, né? Como se fosse assim, nada tivesse mudado, tá tudo aí. Isso. É atualíssimo.
E se a gente for pegar também, falar, sei lá, das leis da natureza, né? Aí você vê também, para pensar, o que é justo para quem, né? Entendeu? Então dá para enrolar aí a nossa mente e criar Isso. né? Essa é a Vai longe. sofisma, né? Sim. Mas não é estranho isso? Que desde aquele tempo, ou até de antes daquele tempo, as pessoas discutem a mesma coisa e querem a mesma coisa, e elas não se alinham com a natureza, né? Elas não dão nem a chance de tentar se alinhar para ver, né, se vai dar certo, né? Exatamente. A gente está patinando no mesmo modelo, né? Mesmo modelo. Enquanto não se entender que a coisa é única, né? O universo é o um, cada um puxa a batatinha para o seu lado, ou a sardinha, quem gosta de sardinha, puxa para o seu lado. Então, a minha justiça é diferente da tua, quando eu pensar nas minhas necessidades, né? E você pensar nas tuas. Então... É isso aí, Moceiro. Acho que o problema é esse mesmo, né? Exatamente. E isso não para, não é daquela época, é eterno, né? O homem não pensa no coletivo, né? Finge que pensa no coletivo, alguns estadistas, mas que no fundo continua pensando nele mesmo, né? No grupo dele e com as justiças do grupo, né? Então, é uma coisa que a gente faz entre a gente o máximo possível para que a gente consiga manter a nossa justiça, né? Dentro daquilo que a gente estuda, dentro das amizades que a gente tem, dos novos amigos como vocês, que eu ganhei. Isso a gente tenta trabalhar vamos dizer, uma coisa em conjunto. Agora, cada um pensa em si, e cada dia que, se você não tomar cuidado, você sai na rua e você é pisoteado cada minuto, né? Porque negada não tá nem aí. Primeiro, tem uma historinha boa, né? Primeiro, eu não sei direito como é que fala, mas primeiro vou chutar. Primeiro a minha feijoada, porque tá acabando o feijão, né? Então, tem uma coisa mais bem feitinha disso daí. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Perfeito. É por aí. Então, sabe, o cara, em vez de pensar assim, a farinha é pouca, vamos repartir para que todos tenham a possibilidade de experimentar o pirão. Não, farinha é pouca, vou eu primeiro, o resto que se lasque. Mas está aí, né? Por isso que a gente ouve esses caras e vamos tentando passar adiante algumas ideias cada vez que a gente conversa para ver se muda um pouco essa terra, né? Gratidão, Henrique, pelo trabalho. Gratidão mesmo, porque alguém precisa assumir essa frente de fazer esse tipo de trabalho. Gratidão e fico muito feliz de estar com vocês aqui, participando para vocês, já são mais antigos que eu, mas para mim é uma novidade deliciosa. Que Gratidão. bom, legal. Eu sinto penso que assim, vocês né? pegaram a ideia. Eu acho que a gente tem um desafio, né? Que a gente começa a estudar isso, e aí você vive nesse mundo que nem sempre é justo, né? A começar, a gente às vezes vê dentro da nossa própria família, né? Quem tem filhos, né? Eu não tive filhos, mas tenho meus sobrinhos que são próximos e tal, e a gente conseguir passar isso, né? E ver as atitudes, às vezes, de algum, e você pontuar, e você fazendo essa construção. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, porque é que nem aquela coisa, precisa a pessoa estar aberta, né? Porque se não estiver aberto, você não vai conseguir entrar, né? Mas eu falo assim, né? Que geralmente eu falo para os meus, né?
falo assim, nunca desistam, né? Vão colocando lá, semeando, uma hora uma cai num lugar lá frutífero, né? Esse é o importante. Sim. Nós já chegamos, né? E vamos aprendendo. Nós também viemos desse monte que está aí, né? Lá no Passadão. Tirando o Henrique, que é molecão, chegou mais cedo. Mas a gente, eu principalmente, só acho que o mais velho da turma, cheguei depois, muito depois. Então, chutei muita coisa lá atrás, né? Mas o importante é isso, a gente cresce, né? Cresce, vai entendendo e vai percebendo o que tá fazendo correto, o que está fazendo errado. Muito Mas obrigado. às vezes é um caminho solitário, né? Às vezes, né? Porque às vezes você se torna um chato, né? O chato da família. Mas o gostoso é uma coisa que a gente começa a entender, né? E os amigos vão mudando, né? É difícil você. Tudo bem. É difícil você ficar conversando sobre certos assuntos, né? Você vai aprimorando a sua mentalidade, as suas ações, essas coisas. Então, aqueles amigos que falavam certas coisas, você já não tem a mesma frequência, já não é aquela rodinha, né? Então estamos nós na rodinha aqui hoje. Estamos falando um monte eu falando um monte de abobrinha, mas que todo mundo entende. Entende. E assim, Suzy, eu acho que é um caminho solitário, mas até certo momento, porque estamos aqui agora reunidos, o Platão está escrevendo isso há 2.000 bolinhas atrás, né? Então, tem muita gente nessa luta aí também. Gente, vou agradecer a participação de vocês, muito obrigado pelos Gratidão. comentários. Gratidão, gente. Vou encerrando por aqui, tá? Até mais. Daqui a pouco eu tô na escola, se vocês estiverem por lá, a gente se encontra. Tchau, tchau. Coloca a data certa depois para nós, qual é o próximo encontro, tá? Tá lá no grupo. Por via das dúvidas, tá lá na descrição. Mas eu coloco sim. De olhar lá. O tio corre demais, ele tá velho, não lembra dessas coisas. Até mais, gente. Tchau. Tchau.